5h30 da tarde, em tempo real, de Nova York, eu sou Luciana Magalhães. O principal índice da Bolsa Brasileira volta a cair. Mais cedo houve valorização estimulada pelos setores de varejo e também commodities. O mercado acompanhava a alta do petróleo e a aposta em corte mais agressivo da Selic pelo Banco Central. André Esquibola, gestor de recursos da Precision Asset Management, conversa agora comigo por telefone. André, muito obrigada por sua entrevista. O mercado fala agora na possibilidade de corte do juro em 0,75 ponto percentual já este mês. Eu queria saber se essa aposta está em linha com as suas projeções. Olha, boa tarde. A gente acredita ainda que a aposta do Banco Central deve ser, a decisão deve ser por volta de meio ainda. Os instrumentos de política monetária, eles dificilmente são usados de forma tão amplas, ou seja, o sinal que ele quer passar para o mercado de queda de taxa de juros não necessita que ele faça uma queda de 1% ou de 0,75%, como já estão em algumas projeções. O que pode acontecer sim é um alongamento das reduções, ou seja, mais reuniões com quedas de meio, até porque os movimentos de política monetária, eles têm um efeito, principalmente a queda da Selic, tem um efeito que demora para repercutir na economia de mais ou menos 6 meses. Se ele acha que a necessidade de liquidez é tão grande, ele pode usar outros instrumentos de curto prazo. Agora, enquanto você acha que o juro brasileiro vai terminar o ano? Olha, a gente acredita que ele deve ter uma queda total de 2 a 2,5 pontos percentuais. André, as previsões para o crescimento da economia brasileira este ano estão sendo reduzidas, mas existe, como a gente está conversando, a perspectiva de custo do dinheiro mais baixo na economia e o real também mais fraco, né? Quais as chances de 2009 acabar sendo um ano melhor do que muitos economistas esperam, isso para o Brasil? A possibilidade existe, mas eu não acredito que ela seja muito alta. A queda da economia ela é significativa, os impactos que o Brasil vai sofrer e está começando a sofrer ainda não foram sentidos em sua totalidade. A gente acredita que alguns balanços de empresas ainda devem sair um pouco penalizados, principalmente pela alta na taxa do dólar. Isso vai fazer com que realmente a economia não cresça tanto quanto existe essa possibilidade que você está comentando. A gente acha que realmente pode ficar por volta de 2% o crescimento do PIB no Brasil. Com relação ao Ibovespa, hoje o índice começou o dia bem, agora cai, ainda reduzindo as perdas. Neste momento a desvalorização é de 0,06%, o terceiro dia seguido de queda para o principal índice da Bolsa Brasileira. O que é que está acontecendo? Por que esse pessimismo nos últimos dias? Olha, basicamente, hoje a gente viu o mercado subindo de manhã por talvez uma expectativa de melhora na parte das commodities, mas teve também um relatório dizendo que os bancos no Brasil deveriam ser cortados, se não me engano, o relatório do Morgan Stanley, e isso fez com que não só o próprio setor financeiro caísse, como depois tivemos uma queda no preço do petróleo, que não se sustentou durante o dia inteiro. Então a gente viu o petróleo voltando e isso fez com que a Bolsa não se sustentasse. Hoje, em que ações você está apostando e de que ações você está fugindo na Bolsa Brasileira, André? Olha, fugindo, eu diria, das de commodities e talvez apostando em algo relacionado à energia e a utilities de maneira geral. Acho que essas são as que vão permanecer com um potencial de alta mais significativo durante esse ano. André, hoje o índice está em 39 mil, exatamente agora, 39.377 pontos. Alguns bancos chegam a falar que o índice poderia terminar o ano em 66.500 pontos. Eu queria saber qual a sua previsão. Não chega a tudo isso não. A gente acredita que pode inclusive bater muito mais baixo do que a gente está no patamar de hoje, pode chegar a 36, 37 mil pontos num momento muito ruim da economia, mas ele deve fechar o ano por volta de 40 mil pontos, 45 mil pontos no máximo. Muito obrigada, André Esquibola.